Darcy, afinal, o que é um cientista social e o que você está achando dos rumos, do rumo que está tomando a ciência social no Brasil? Menina, esse negócio é complicado agora, né? O que eu acho da ciência social e do cientista social. Ciência social é um mal necessário, uma ciência meio subdesenvolvida, mas é a única com que a gente pode contar. A responsabilidade das ciências sociais, no caso de um país como o Brasil, é explicar por que o nosso atraso. Realmente isso é uma coisa espantosa. A gente ingênua que pensa que o Brasil é atrasado porque é novo. O Brasil é 100 anos mais velho que os Estados Unidos. Então não é porque é novo. A gente que pensa ou pensava no passado que o Brasil é atrasado porque tinha muito negro, muito mulato, muito índio. Não é verdade. Nenhum cientista diria isso hoje. Então o que a ciência nos coloca hoje é o seguinte: se não é o clima, se não é a raça, se não é a origem portuguesa, a causa do atraso em que nós estamos, qual é a causa? A causa somos nós, os bonitos. A causa somos nós, os educados, os ricos, que precisamos do país para nós contra o povão. Então, ciência social é para estudar isso. Agora, a maior parte dos cientistas sociais brasileiros não faz nada disso. São os cavalos de santo, como eu costumo dizer. Cavalo de santo de Foucault, cavalo de santo Levi-Strauss. Pela boca deles, o Levi-Strauss está falando todo o tempo. Não olham para o Brasil. O importante para eles é citar o Poulantzas, ou dizer o que o Poulantzas pensaria, ou ler o 18 Brumário, do Marx, e a partir dele fazer discursos acadêmicos, às vezes muito inteligentes, muito especiosos, mas são incapazes de olhar a realidade brasileira, de tentar entender esse fenômeno que é Getúlio e a identificação do povo com Getúlio, o que é esse país, e explicar não só as causas do atraso em que nós estamos, mas procurar perspectivas de como romper. Essa gente da ciência social acadêmica, esses politicólogos, são incapazes de ajudar isso. E eu confio muito mais num Tancredo, por exemplo, do que num politicólogo qualquer. Esses doutores em política, na realidade, não tem nada que dar. Então, há um tipo de ciência social que é tão infecunda quanto a erudição antiga. Essa erudição dos que sabiam latim, que falavam todas as línguas do mundo, e que, de gente que não sabia nada, só citava, só se lembrava de um texto do outro. Essa gente não dignificava a inteligência, porque convertia a inteligência, que é um instrumento de compreensão e transformação do mundo, convertiu a inteligência num ato de fruição. Então, é uma coisa masturbatória, muito ruim. Ciência social, em grande parte, é isso, lamentavelmente. Eu sou cientista social, confesso, modesto e acanhado. Isso é o seguinte: o que o Guerreiro Ramos disse? Na Revolução Brasileira, nós temos que conhecer tudo sobre o Brasil. E toda a cultura universal é subsidiária ao pensamento nacional. É óbvio. Tu acha que o Mao Tse-tung ia fazer a revolução na China lendo Habermas? Nunca. Ou tu acha que Fidel Castro ia fazer a Revolução Russa lendo Marx? Não, foi lendo José Martí. Não vai fazer a Revolução. Ou tu acha que o Lenin fez o quê? O Lenin era um sujeito russo da cabeça aos pés, russificado totalmente. Para nós, o marxismo, por isso que tem o que o Guerreiro Ramos chama redução sociológica, que é essa operação que tem que ser feita. Então, todo esse debate sobre nacionalismo metodológico sai sobrando para mim. Ele é uma armadilha. Porque, no fundo, é o seguinte: do ponto de vista do marxismo, tem o seguinte: tem uma lei do valor que funciona em escala global. E tem um Estado Nacional que falseia o funcionamento da lei do valor. Ora, abrindo toda a economia, então é o neoliberalismo que favorece a efetivação da lei do valor, dos monopólios, etc. Tal. Ora, controlando o excedente que falseia essa lei do valor, protegendo o povo, apropriando do excedente, ou favorecendo frações perdedoras do capital com a ação do Estado. Elaine, eu estou profundamente convencido que o tempo presente e o tempo futuro é um tempo que reserva ao pensamento crítico latino-americano dias de grandes desafios. Por quê? O pensamento crítico latino-americano não vai pensar esse agitador barato de segunda categoria, agressivo em geral, que nós nunca tememos, que os pensadores latino-americanos ignoram o que eles consideram os seus autores canônicos. Ninguém pode esquecer aqui que a tradução de Max Weber por José Medina Echevarria, por exemplo, é uma conquista latino-americana. É um autor da ordem, Max Weber, uma tradução belíssima. Os nossos autores, os nossos potentes pensadores, dominavam Max Weber, dominavam a filosofia de Kant, dominavam a filosofia hegeliana, dominavam o pensamento de Marx, dominavam a escola de Frankfurt e todos os modismos from United States e from Europa. Aqui, a vantagem nossa da intelectualidade gringa e europeia é que nós, por um conjunto de razões, inclusive fruto do colonialismo, alguns conhecem, os latino-americanos conhecemos o mundo deles, europeu conhecemos o mundo
estadunidense e conhecemos o nosso mundo, coisa que eles não fazem, exceto de maneira caricata, exceto atravessada pela indústria cultural e pela formação da opinião pública via imprensa, que é cada vez maior. Então a vantagem do pensador crítico latino-americano é que ele conhece a sua realidade, é dono, quando descobre, de uma potência em termos de pensamento e se apropria da herança cultural europeia e estadunidense com uma tranquilidade que eu não vejo nos similares europeus. Um acadêmico europeu e estadunidense tem que fazer um esforço gigantesco e, via de regra, fracassa na compreensão do mundo, porque ele está muito embrenhado na sua sociedade. Pegue o caso do Habermas, por exemplo. Habermas saiu com uma teoria da ação comunicativa e foi para o mundo pensando que o mundo da globalização, etc. E logo em seguida, o que ele começou? Escrever textos sobre o que? O Estado Nacional foi, é e será, por muito tempo, o ente decisivo do mundo moderno. E o Estado Nacional, para o Habermas, não é o Estado guatemalteco, não é o Estado equatoriano, nem o brasileiro, é o Estado alemão. Percebe? Então, o que está acontecendo é que essa gente demora para chegar em temas relevantes da política e sustentar teoricamente. Esse processo é mais rápido na América Latina porque as exigências da vida são muito mais vitais, são como tanto a Bia e o Valdir mencionaram, elas são, não raras vezes, questões de vida ou morte. Vida ou morte não para o intelectual, para o professorzinho, não, para milhões, porque aqui o extermínio é a regra. O Brasil tem 50 mil assassinatos por morte violenta por ano. O sistema carcerário, e na América Latina isso é a regra, também não é nos Estados Unidos. Então, o pensamento crítico latino-americano é uma via de apropriação da nossa herança intelectual e cultural, mas também uma via segura de conhecimento da realidade alheia, que é muito importante. Os mais importantes pensadores na Europa e nos Estados Unidos são aqueles que circulam pela periferia do mundo capitalista, pela Ásia, pela África, pelo Oriente Médio, aqui pela América Latina. Eles só se tornam potentes, projetos editoriais, estou falando da New Left Review, da Monster Review, para dar os exemplos mais conhecidos, da Latin American Perspectives, por exemplo, nos Estados Unidos, ou os institutos europeus, que não é uma coisinha que fica 1 ano, 2 anos, depois vem um governo corrupto como o de Temer e corta e não tem mais. Não, eles permanecem, porque são assuntos de Estado. E o Estado nos Estados Unidos, como o Estado metropolitano, conta com as universidades para estudar nossa realidade. Via de regra é um professorzinho que é contratado para a CIA, que assessora as empresas, que assessora o Departamento de Estado, que conversa com o senador republicano democrata. São professores. E são milhares dentro dos Estados Unidos aqueles que estudam a América Latina, mas estudam porque estão submetidos a uma razão de Estado, que é os Estados Unidos precisam dominar a América Latina, porque para eles a América Latina é uma área vital para a sua competição com o mundo. Nós descobrimos nos últimos 20 anos que nós somos uma área vital para nós mesmos. Por isso que a reação brasileira de uma elite canalha, cuja única mercadoria é vender o país, ela tem que lançar essas ofensivas, das quais pode ser essa ignorância absoluta, que é uma escola sem partido, que não é mais do que um fantoche para nos ocupar. Não tem resistência aqui. O que nós temos que fazer é uma ofensiva contra essa gente. E tocá-los para fora da universidade. Mostrar a impostura intelectual, mostrar a sua debilidade, mostrar os seus objetivos sinistros. É isso que nós precisamos fazer. Chega de timidez. A exigência, se o Valdir está certo, e aqui o clima é esse, a chapa esquentou. Eu não vou ficar numa postura de resistência. A postura é de ofensiva, porque nós acumulamos, temos um saber acumulado, temos uma nação para resgatar, tem um continente que se levanta, e a universidade, ela está atrás da realidade. A pasmaceira da universidade mostra que é o seguinte: a realidade está lá na frente. Os indígenas, os negros, os sindicatos, as comunidades, mesmo a burguesia, as frações distintas do capital, a diplomacia, estão lá na frente. A universidade está atrasada. Então nós temos por isso que eu digo, nesse sentido eu estou otimista. O sustento social da nossa existência está claro. O que nós precisamos é agarrar isso, destino com as mãos. Nós vemos 300 anos de colonialismo, 200 anos de independência, e somos, como toda a América Latina, um povo novo, que é uma categoria do Garcia Ribeiro, povo novo. O radicalismo político é fundamental para apressar o processo histórico. Nós podemos dar... O
Darcy Ribeiro dizia uma coisa: um intelectual inglês pode fazer palavra cruzada. Nós não podemos, o sentido de urgência nosso é tremendo. Enquanto nós estamos dando taxa de juro alto, enriquecendo a multinacional, o agrobusiness, tudo isso, tem criança que está ficando aleijada e não come. Então, o sentido de urgência, tudo que a gente faça, e o Lula e Dilma fizeram mais do que tudo, FHC, tudo isso aí, em relação à história, a pressa nossa tem que ser. E o tempo no Brasil, o tempo da política, é demasiadamente lento, grande, brodeliano, vai aquele negócio. Ligado à subserviência. Então, e não, o caráter da subserviência, que é o colonialismo, isso tu enfrenta, profissionalmente tu enfrenta, a Marinha enfrenta. Esse negócio de o que vem de fora tá bom, nós vamos mudar o. Nós temos que apressar esse tempo histórico. Então o negócio é do político, nem falar do intelectual, político, descolonizado, funcionário descolonizado, a pessoa descolonizada, ela tem que ter um sentido de urgência. Já, ontem, amanhã, nós precisamos mudar tudo isso aqui. A revolução vai acontecer segunda-feira. Se não for essa revolução segunda-feira, nós vamos perder muito talento, muita gente, muita coisa. A riqueza se esvai. Então esse impasse entre a lentitude brasileira, a lentidão brasileira e a urgência do quadro dramático de ter um país imensamente rico e pobre, que 20% da riqueza, 20% da riqueza na mão de 80% e 80% da riqueza na mão de 20% da população, é demais. Então esse é o... Qual é a minha sugestão para tentar resolver esse impasse? O meu direito é solidário que divide uma Havana. Eu quero ver o cara dividir um monte de coisa. Dividir uma Havana é forte.